Eu queria começar por agradecer aos organizadores dessa mesa redonda sobre os 50 anos da pós-graduação no Brasil e dizer que eu adotei como título da minha comunicação Rethinking Anthropology no Brasil, com uma referência ao título de um dos livros de Edmund Leach, que teve uma repercussão grande na antropologia social e teve uma repercussão grande nesse início da pós-graduação. Esse momento que nós estamos hoje usando para essa discussão é um momento onde as instituições mesmas que sustentam a pós-graduação, como o CNPq, a CAPES ou a FINEP, estão sendo ameaçadas e até esse trabalho de memória e de reconstituição histórica me parece um bom antídoto contra essas ameaças que pairam sobre todos nós. Bom, de outro lado, quero lembrar que a pós-graduação nunca existiu em meio favorável, sobretudo no espaço público. 1968 era um momento, ao contrário, de endurecimento do regime militar. É aí que tem o Acho número 5, é aí que a tortura começa a ser usada de forma sistemática contra todos os opositores. E, num certo sentido, toda essa atividade de montagem da pós-graduação, ela é feita não por iniciativa governamental, não por iniciativas até de associações ou grupos coletivos, ela é feita por iniciativas de profissionais de renome que conseguem progressivamente tecer laços que conseguem estabilizar essas novas instituições. É nesse contexto que há essa montagem do programa de pós-graduação do Museu Nacional, que eu tentei já quer dizer, eu já tinha feito um outro trabalho sobre o cruzamento das trajetórias dos pais fundadores do programa de pós-graduação do Museu Nacional, a saber, Luiz de Castro Faria, David Maybury Lewis e Roberto Cardoso de Oliveira. Basta a gente ver que Luiz Castro Faria nasce em Campos em 1913, o Roberto Cardoso nasce em São Paulo e o David Maybury Lewis nasce em Hyderabad, naquele momento era uma colônia inglesa e hoje seria o Paquistão. Então, cada um vem de horizonte muito diferente dos demais e é seguindo o itinerário, cada um seguindo o seu próprio itinerário, que vão se encontrar em 1960, no momento onde o David Maybury Lewis está extremamente interessado em montar um projeto de pesquisa sobre os grupos G do Brasil Central para ter mais argumentos dentro de um debate que ele trava com Claude Lévi-Strauss a nível internacional. Então, é aí que há uma associação entre ele e o Roberto Cardoso, que nesse momento estava dentro do Museu Nacional e tinha um curso de especialização, onde ele também fazia questão que todos os alunos fizessem pesquisas etnográficas, e nasce desse encontro dos dois o projeto G do Brasil Central. Financiamento com grande parte de Harvard, mas também havia CNPq e CAPES nesse financiamento. Na sequência disso, em 66, os financiamentos acabam e o Roberto Cardoso perde os grandes apoios que tinha dentro das grandes instituições brasileiras por causa da implantação do regime militar. É nesse contexto que o Roberto Cardoso e David Maybury Lewis vão procurar a Fundação Ford, que então sugere que se crie um programa de pós-graduação em antropologia social que vai associado a um novo projeto de pesquisa, que é o projeto de pesquisa do desenvolvimento regional comparado, com trabalho sobre Amazônia e o próprio Nordeste. Bom, isso tudo está num artigo já publicado em Mana de 2015, e eu não queria voltar a ele aqui. Então eu vou aqui
entrar numa comparação entre a trajetória do Luiz de Castro Faria e a trajetória do Roberto Cardoso de Oliveira, que são bons paradigmas de como se passa de uma trajetória pouco profissionalizada como antropólogo para uma trajetória profissionalizada como antropólogo e com uma formação especializada nesse saber. Bom, um rápido retorno sobre a trajetória do Luiz de Castro Faria. A entrada do Museu Nacional é feita em condições de grande amadorismo, o que se pode ver pelo fato que ele entra em 1936 como praticante voluntário, acedendo depois a assistente voluntário, e só vai conseguir efetivamente tornar-se naturalista efetivo com o concurso em 1944. Ele participa da expedição Lévi-Strauss, mas o próprio custo das viagens do Castro Faria é coberto pela Secretaria de Cultura de São Paulo, através da participação do Mário de Andrade. Então se verifica bem como esse início da carreira do Castro está ligada ao que ele mesmo, numa entrevista com a Ângela Castro Gomes, chama-se de grande sacrifício pessoal. Ele, na verdade, também não faz apenas um treinamento em antropologia cultural, mas ele é treinado nas 4 divisões que naquele momento correspondem à antropologia, que são a arqueologia, a antropologia física, a linguística e a antropologia cultural. Mas ele vai ser reconhecido rapidamente como uma pessoa importante em termos das práticas disciplinares, o que se vê pelo fato que ele é o primeiro presidente da ABA, ele participa do Congresso de 53 e é o primeiro presidente em 55. Ele também vai ser diretor do Museu Nacional entre 1964 e 1967, e ele vai ser pró-reitor de graduados em pesquisa da UFRJ em 72 e 73. E poderíamos dar outros cargos que o Castro Faria fez ao longo da sua trajetória, antes de uma grande participação como professor e pesquisador dentro do programa de pós-graduação do Museu Nacional. Ele entra dentro do programa de pós-graduação do Museu Nacional em posição subordinada, o que se vê pelos cursos que dá, que são, sobretudo, os cursos iniciais sobre sistemas econômicos tribais, e, sobretudo, são classificados de ET, quer dizer, etnografia, e não de AS, que era a marca da disciplina de grande concentração dos cursos de pós-graduação. Bom, é só no final dos anos 80 que a gente vai ver um grande investimento do Castro Faria de pensar novos objetos sobre o pensamento social brasileiro. Eu vou voltar a isso mais tarde, mas é aí que se verifica a grande participação dele na renovação das maneiras de pensar, não só o objeto da antropologia social, mas toda uma tradição de se pensar a tradição nacional brasileira. Bom, eu passo então para o Roberto da Mata, porque o Mata, confrontado ao Castro, quer dizer, o Roberto da Mata vai para o Museu Nacional pelas mãos do Castro, mas a gente vê um Roberto da Mata que passa do estudo de grupos indígenas aos ritos da nacionalidade, carnaval, futebol, procissões, e é já um pesquisador profissionalizado como professor e investigador, e um autor que permite visualizar o sentido das transformações que se verifica entre 1960 e 2019. Ele é um estudante de História da UF, entre 55 e 59, conduzido por Luiz Castro Faria, para seguir o curso de especialização criado pelo Roberto Cardoso de Oliveira em 1960 no Museu Nacional. Então, é nesse momento que ele participa já das primeiras pesquisas
sobre grupos indígenas, ainda sobre a coordenação do Roberto Cardoso, e é também aí que ele vai fazer a conexão com David Maybury Lewis sobre o projeto G do Brasil Central. E as primeiras pesquisas são sobre os índios gaviões, e ele vai fazer mestrado e doutorado em Harvard, sob a direção de David Maybury Lewis, sobre o grupo Apinagé, e a publicação essa tese será de 1971, e o que é muito interessante é que a tese do Mata versa sobre o ponto central da controvérsia entre David Maybury Lewis e Claude Lévi-Strauss. Bom, ele é um sucessor natural do Roberto Cardoso de Oliveira na direção do programa. Ele vai ser diretor do programa de pós-graduação entre 72 e 76, mas essa é uma fase de institucionalização do programa onde acontece um grande problema, porque o Roberto Cardoso deixa o programa de pós-graduação por descontente com a não progressão da sua carreira dentro dos quadros do Museu Nacional, e com isso ele passa em Harvard um ano, vai para a Universidade de Brasília, e há um problema de interrupção dos financiamentos da Fundação Ford da mesma maneira que precedente. Então, isso cria um problema sério para a gestão do programa de pós-graduação. Eu não vou entrar também nesse ponto aqui, porque também foi objeto de um outro artigo. Isto vai ter uma importância central do projeto Emprego e Mudança Socioeconômica no Nordeste, na manutenção de toda a equipe de docentes pesquisadores do programa de pós-graduação e da absorção dos estudantes até então. Com o Mata, então, como a gente observa que uma estratégia alternativa a dele, apenas de se impor como diretor do novo programa de pós-graduação, é investir pesadamente em novos objetos de pesquisa, utilizando tudo que ele tinha controle como para analisar os rituais e cosmologias de grupos indígenas para entrar em ritos, em cerimônias centrais da sociedade brasileira. Então é aí que a gente vê o estudo dele de carnavais, de procissões, de paradas militares, de futebol e assim por diante. Então é essa construção de um objeto novo e que há um duplo jogo que fica muito claro quando a gente analisa o Carnaval, Malandros e Heróis. Se a gente olha capítulo por capítulo, vê que cada capítulo daqueles foi também um capítulo apresentado num grande seminário internacional. O seminário do Victor Turner, seminário do Lévi-Strauss e do Dumont aqui em Paris, outros seminários importantes. Quer dizer, todos os capítulos são também discussões, debates de inscrição dentro desse mundo internacional. Agora, esses debates, aí o que interessa aos antropólogos internacionais? O fato que justamente todo um instrumental que era utilizado apenas para aquilo que estava sendo chamado de sociedades primitivas, poderia ser utilizado para pensar sociedades complexas e sociedades nacionais. Bom, se a gente olha pelo lado contrário, dentro do Brasil, por que isso tem uma importância decisiva, é que isso volta a uma questão obrigatória imposta desde os anos 30, que é o que caracteriza a nacionalidade. Então isso está muito claro num dos livros mesmo, do título de um dos livros do Roberto da Mata, que é o que faz do Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo. O que faz do Brasil, Brasil. Ou seja, as interpretações do Brasil, que eram um objeto fundamental desde os anos 30, passam a ser repensados através de instrumentos modernos da antropologia social, ampliando isso. Eu também vou limitar aqui as minhas observações
dado o tempo dessa comunicação. Quer dizer, o Mata, depois disso, vai para os Estados Unidos, é professor em Notre Dame, de 1987 a 2004, e quando volta, vira professor da Pontifícia Universidade Católica e é também jornalista, colunista de O Globo, com periodicidade no mínimo mensal. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós estamos diante da materialidade, da diversificação dos objetos de estudo dentro da antropologia social e dentro da antropologia social no Brasil, e nós poderíamos ver 2 livros exemplares dessa diversificação. Esse que eu já tratei anteriormente, Carnaval, Malandros e Heróis, do Roberto da Mata, e outro que é aquilo que tem a ver com a carreira do Castro Faria, quando a gente observa essa carreira a partir dos anos 80, que é pensar o pensamento social brasileiro, que ele conhecia muito bem, de grande leitor que sempre foi, através dos instrumentos proporcionados por Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Então, através desses autores, ele então começa a questionar o que é obra e pensamento de um autor e faz um trabalho todo de revisita à própria questão de o que é a obra atribuída a Oliveira Viana. Eu acho que esses 2 livros mostram bem como nós saímos completamente já de um quadro tradicional dos objetos da disciplina. Se nós continuássemos com todos os outros docentes pesquisadores mais jovens no Museu Nacional, acho que eu poderia aprofundar bastante tudo o que eu tenho dito até aqui. Mas o que eu queria apenas dizer é que eu acho que isso já é suficiente para a gente ter ideia de como houve uma mutação dos objetos de análise, dos instrumentos de análise e dos modelos explicativos feitos a partir de então através da pós-graduação. Eu espero com isso que seja um convite para que seja visitada essa história dos programas de pós-graduação no Brasil, que foram um lugar de transmissão do conhecimento em antropologia social para novas gerações e, ao mesmo tempo, de exercício da condição de pesquisador, impondo novos objetos e formas de pensar. Muito obrigado.